Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Darlan Fernandes, Master em Micropigmentação, e hoje eu vou ensinar a vocês como levantar o olhar do cliente quando ele tem aquela estrutura mais caidinha, sabe? Geralmente clientes mais velhos, né, pele madura, tem aquela estrutura mais caidinha. A gente vai falar sobre isso hoje. E é preciso que vocês entendam que existe uma grande diferença entre levantar o olhar do cliente e fazer uma sobrancelha arqueada. E qual que é essa diferença? Geralmente a gente costuma levantar o olhar de clientes que têm uma estrutura óssea mais baixa. E para que eu possa fazer, para que eu possa arquear as sobrancelhas, eu só consigo fazer isso se o cliente tiver uma estrutura, já de uma sobrancelha mais alta, que aí eu consigo levantar ainda um pouquinho mais. É impossível eu pegar uma sobrancelha com uma estrutura mais baixa, que a arcada óssea é baixa, e eu querer fazer esse arqueamento. Por que que isso vai acontecer? Eu teria que desestruturar completamente o rosto do cliente para que então pudesse fazer esse serviço. E aqui a gente está falando de naturalidade. É sobre exatamente fazer esse trabalho de levantar o olhar dos clientes com naturalidade, para que fique aí um trabalho bem sutil, para que fique harmônico com o rosto e que fique aí também bem discreto no cliente. Eu vou passar algumas imagens para você aí agora, para você ver exatamente essas questões, dessas diferenças da estrutura. O que é uma sobrancelha com essa estrutura mais baixa, Vocês podem ver aí, geralmente, como eu falei, peles maduras, que costumam já ter aquela caidinha. E, gente, nesse caso, a única coisa que vai resolver aí, tá? É um outro procedimento estético, é um botox, fazer levantamento aí com fios. A gente não faz milagres. Aqui a gente está para poder fazer um trabalho em sobrancelhas e deixá-las o mais natural possível. Outra coisa que vocês precisam levar em consideração na hora de executar, tá? São os limites. Até que ponto que eu posso levantar esse olhar caidinho, com essa estrutura caidinha? E qual que é o jeito certo de fazer isso? Muitos profissionais costumam fazer o quê? Costumam simplesmente, vou levantar o olhar do cliente porque tem o olhar baixinho, simplesmente, pegam lá a marcação com o lapisinho do design e elevam ali o ponto alto, coloca lá no alto. Independente da estrutura, eles já estão acostumados a fazer um design padrão, Vai levantar o olhar daquele cliente que não tem estrutura, levanta lá, põe lá no alto, ponto alto, e raspa todo aquele excesso, deixando aí, fazendo praticamente duas sobrancelhas. Quando esses fiozinhos começarem a crescer, vai ter duas sobrancelhas. Ou seja, é preciso ter bom senso nessa hora também, tá bom? Então, aqui segue um jeitinho que eu vou mostrar para vocês agora, de executar aí, como que eu posso fazer esse design em uma estrutura mais baixa, tá? Veja que eu coloco o ponto aqui, marcando normalmente aqui o meu design. Vou colocar aqui o meu ponto inicial, vou marcar aqui um pouquinho na frente ali, vocês estão vendo aí que está bem caidinha essa sobrancelha. Eu vou colocar aqui em cima um pouquinho à frente, dando uma leve levantada nesse olhar, tá? Vocês podem ver que está dentro da estrutura do cliente, tá bom? Ou seja, eu vou levantar de leve isso daqui para que esse resultado fique aí natural. Eu quero naturalidade. Eu não posso simplesmente fazer uma mágica. Eu não consigo fazer uma mágica. Então a gente vai trabalhar aqui dentro do que a gente tem em mãos. O que a gente tem em mãos? A gente tem um T-body e a gente tem um lápis para poder fazer aí esse trabalho bem natural. Então é importante levar em consideração esse limite, tá? Eu não posso subir demais. Da mesma forma também, galerinha, levar em consideração o limite da cauda, tá? Se esse cliente tem um olhar um pouco mais caído, vocês podem ver aqui agora também que eu vou deixar essa cauda um pouquinho mais aberta também. Se eu seguir o que esse cliente tem, a ponta a ponta dessa cauda vai lá para baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou com também bastante consciência deixar essa cauda aqui um pouquinho um pouquinho levemente aberta, tá? Para que a gente possa aí também dar essa sensação de estar rejuvenescendo esse olhar. Veja aí como é que eu estou fazendo essa sobrancelha aqui, esse exemplo aqui também, tá? E uma outra coisa importante sobre a questão dos limites também é a questão do início também. Se vocês repararem, quando a gente faz aqui a questão do limite da base, eu preciso também aproveitar um pouquinho dessa parte baixa da base, que vocês estão vendo aí, para poder também puxar, Eu vou deixar aqui um pouquinho abaixo do que esse cliente já tem, eu vou criar aqui, para a gente dar essa sensação também de estar levantando esse olhar. E tudo isso aqui, vocês estão vendo aqui agora que tudo isso aqui é questão de design, tá? Essa é um segundo ponto a ser levado em consideração. O primeiro foi o que eu falei, a questão da estrutura. O cliente, se ele tiver uma estrutura muito baixa, eu não vou arquear demais, eu vou simplesmente levantar de leve esse olhar. Ele tem que estar dentro dessa estrutura para que eu consiga fazer isso. E o segundo é o limite que eu vou fazer esse trabalho. E o terceiro ponto importante a ser levado em consideração é o excesso. Quanto de excesso que eu vou remover? Quem me acompanha sabe que eu não gosto de
remover fios demais. Como eu trabalho com muitas sobrancelhas masculinas, é regra, eu não posso remover todo o excesso. Tenho que tirar com cautela alguns fios estratégicos para que a gente possa aí ter um resultado mais fluido, tá? Eu preciso desses fiozinhos da parte aí abaixo da linha do design para que esse resultado fique aí mais natural também. Então aqui na hora, gente, geralmente eu coloco, em caso de sobrancelha mais baixa, eu vou deixar aí, tá? Abaixo da minha linha de design, eu vou conseguir colocar aí, vou deixar ainda alguns fios. Ah, Darlan, mas a sobrancelha ainda vai continuar caidinha. Sim, vai. Mas a ideia aqui, como eu falei, não é transformar isso aí, não tem como tirar demais e criar uma outra cauda nessa sobrancelha. Eu vou aproveitar essa estrutura mais baixinha e vou remover um pouquinho desse excesso que vocês estão vendo aí lá no final, tá? Para que a gente consiga aí dar uma diferença. Gente, já dá uma diferença incrível quando a gente consegue fazer isso, tá? Então é preciso levar em consideração e fazer todo esse passo aí da estrutura, do limite e da remoção do excesso com cautela. Lembrem-se que isso já foi conversado com o cliente lá no início, quando eu falei com vocês vão vão conversar com o cliente, olha, a sua estrutura óssea é essa, a sua sobrancelha ela é dessa forma, você consegue ver, aí você vai mostrar, ela vai mostrar no espelho para ela é mais caidinha, ela já sabe disso, mas é bom você alinhar. E você vai dizer para ela, olha, aqui para ficar uma sobrancelha mais alta, né, levantar de verdade, aqui você vai precisar fazer um outro procedimento. Aqui comigo eu consigo melhorar o aspecto da sua sobrancelha, melhorar o semblante, né, o seu semblante, levantando de leve. Então a gente vai fazer um trabalho cauteloso e principalmente levar em conta aí essa hora de remoção do excesso, tá bom? Pessoal, vai ter aí cliente que vai pedir para você, eu quero mais levantado, pessoas com a sobrancelha bem baixa vai querer que você faça algo que não está nas nossas mãos, não está nas suas mãos fazer. Então, lembre-se que o seu trabalho vai ser falado ao final. Você vai fazer apenas o que está dentro aí do aceitável, tá? E quem conhece, quem é o profissional de sobrancelhas ali é você. Por que eu estou falando isso? Eu já dispensei clientes que queriam fazer uma sobrancelha extremamente arqueada e não tinha condições, não tinha estrutura para poder fazer isso. Essa cliente fez uma definitiva lá depois, mas pense aí, além de fazer uma definitiva, vai ficar toda hora tendo que raspar a parte de baixo da sobrancelha pro resto da vida, porque senão vai ficar com duas caudas, como eu falei, né? A importância de você levar em consideração o que o cliente já tem e remover o mínimo possível e deixar um pouquinho, vai ficar um pouquinho mais grossa ali no final, mas você entendeu aí que essa é a estrutura do cliente. Se ele quiser fazer algo diferenciado, ele tem que fazer um outro tipo de procedimento. Aqui com a gente, tá? É preciso levar isso em consideração. Então não tenha medo de dizer não para o cliente, tá? Se você explicar tudo para ele, falar para ele, mostrar como é que é, mostrar que não vai ficar agradável, não vai ficar ideal, e mesmo se ele insistir, a minha sugestão para você é que não faça, né? Que dispense esse cliente. Mas se ainda assim você quiser fazer, é por sua conta em risco, tá? Mas entendendo e sabendo que esse trabalho vai ser falado depois aí na frente e não é interessante, né? E pessoal, aproveitando, né, que a gente está falando sobre essas questões aí, dessa diferença, né, de uma sobrancelha mais baixa como arquear, eu preciso falar para vocês também que isso também tem muito a ver com a questão da simetria, tá bom? Por quê? Lembre-se que a assimetria de uma pessoa, né, que a maioria das pessoas tem, eu tenho essa diferença, se vocês olharem para mim direitinho, vocês vão ver que uma sobrancelha, um lado é mais baixo do que o outro. Se eu faço essa correção nessa hora, né, e deixo aquelas sobrancelhas exatamente iguais, tá? Ou se eu invento demais, você vai deixar aí esse rosto com mais evidência ainda essa diferença. Geralmente essa diferença ela é do rosto, mas tem gente que tem um lado da sobrancelha muito caído. E você não vai, isso precisa ficar bem claro, tá, gente? Tem gente que vai nos lugares aí para poder fazer essas correções, né? Esses acertos de sobrancelhas, com aquela intenção de que um lado que está caído fique exatamente igual ao outro. E não tem lugar que faz, tá? Só que, como eu falei, fica muito esquisito. Fica muito esquisito. Eu estava fazendo uma experiência de mexer numa estrutura, depois vocês podem fazer isso lá no FaceTunicals, é um aplicativo que você consegue mexer, de um cliente, tá? Que tem um lado mais baixo do que o outro, você pega só a sobrancelha e mexe ela de lugar, para você ver como fica esquisito, fica muito estranho. O rosto fica torto. É impressionante como fica mais evidente, como chama a atenção quando tenta fazer esse acerto. Aí você imagina aí o cliente que tem gente que faz, tem profissionais que fazem esse acerto de assimetria, gente. Isso aí eu acho um dos maiores erros dentro da make, porque a gente começa tudo no design, né? Por quê? Porque você vai deixar ali em evidência, a sobrancelha ela pode até ficar bonita, mas aí quando a pessoa vai olhar, quando ela vai se olhar no espelho, vai ficar uma coisa esquisita, porque ela não é assim.
tá? Então você tem que entender as pessoas, os seus clientes, vocês precisam fazer com que eles entendam, olha, você tem um olhar direito ou esquerdo mais baixo do que o outro. O que eu vou fazer aqui agora é melhorar, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Você pode até fazer, sabe o quê? Você pode até de leve, tá, gente? Com cautela. O lado mais alto você pode diminuir um pouquinho, tirar um pouquinho de excesso da parte superior. E aqui embaixo você fazer uma construção mais leve. Você não pode deixar exatamente igual. Você pode diminuir um pouco a diferença. E só de diminuir um pouquinho que você faz ali, qualquer mínimo que você fizer ali, já vai dar aí uma up demais. Porque pensa, a estrutura ela é toda caída desse cliente. Qualquer coisa que você fizer para levantar, você vai tirar um pouquinho do excesso aqui, vai criar um pouquinho aqui do ponto alto da cauda e deixar essa cauda um pouquinho mais abertinha, já vai fazer aí uma grande transformação. Eu vou deixar aqui agora esse vídeo com vocês, tá? Tá em velocidade mais alta, só para vocês verem que essa construção de uma sobrancelha mais baixa, de uma sobrancelha caída, como que eu faço para poder levantar esse olhar. Eu espero que vocês gostem. Valeu, pessoal!